E aí, beleza? Preparado para resolver uma questão do Enem 2017? Sim, que legal, hein? Olha só. Antes de resolver essa questão, quero chamar sua atenção para dois pontos. O primeiro, a correspondência das questões em cada um dos cadernos. E a segunda é chamar sua atenção para o seguinte. Questões como essa que você vai ver agora, você pode encontrar no nosso módulo Envoltórios Celulares. Esse módulo em que eu trabalho, dentro lá da citologia, em que eu trabalho um pouquinho as propriedades, as características dos envoltórios da célula. Tudo bem? Vamos à questão? Então, olha só. A questão ela traz para a gente lá no seu enunciado exatamente o quê? Um experimento, e ele pede para a gente analisar esse experimento e, a partir dali, verificar uma das várias propriedades da membrana plasmática. Vamos aproveitar para ver esse experimento novamente? Dá uma olhadinha na tela só. Veja. Então você observa que nesse experimento ele fala que foram colocados dois tipos de anticorpos específicos para proteínas da membrana de camundongo. Então você vê a etapa 1, onde tem lá célula do camundongo, proteína de membrana, você vê a corzinha dela, um tracinho escuro. Você vê célula humana, proteína de membrana, e aí houve a fusão da célula do camundongo com a célula humana. Observe que no começo ficou meio a meio, não é verdade? Depois, na terceira etapa, ele colocou os anticorpos para as proteínas da membrana de camundongo, foram marcados com fluorescência, no tempo zero, e os anticorpos de proteínas da membrana humana foram marcados com rodamina. Incubação em 37 graus Celsius, que é a temperatura muito comum entre os mamíferos, animais de sangue quente. E aí depois de 40 minutos, observe que está alternado aí, Alterna-se proteínas humanas e proteínas, anticorpos de proteínas humanas e anticorpos contra proteínas de camundongo. Voltando para mim agora, você fala assim, peraí, Davis, eu coloquei de um jeito, um lado de um jeito, o lado do outro, e aí elas mudaram e ficaram alternadas, por que isso acontece? Então é o que ele quer saber. A mudança observada da terceira da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas o quê? Bem, quando a gente estudou essa parte inicial da composição da estrutura dos envoltórios celulares, a gente viu que a membrana plasmática ela apresenta o que a gente chama de fluidez. Só que a membrana, se você observar a membrana em várias regiões distintas, em uma célula, você vai ver que ela tem uma estrutura que se repete. Então a gente diz que ela é um mosaico, pelas suas repetições, e é fluido. Então é o modelo do mosaico fluido. Nesse modelo do mosaico fluido, proposto lá por Nicholson e Sanger, a gente pode perceber que as proteínas elas têm uma mobilidade na membrana. E essa mobilidade que elas têm permite com que elas possam se rearranjar. Por isso, a gente vai ter como resposta correta justamente a letra A. Movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Tá? Os próprios lipídios também podem se movimentar, que é um chamado movimento de flip-flop. Esse movimento é um movimento em que um lipídio da membrana ele pode mudar de posição com outro lipídio da outra bicamada da membrana, certo? A resposta é A. Mas olha a letra B, permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada. Confinada dá pra gente uma ideia de presa, Não é fluida. Auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios na membrana plasmática. Bem, a questão ela não deu nem atenção para os fosfolipídios, e a proteína ela não vai auxiliar. Os fosfolipídios eles também têm essa capacidade, essa propriedade de também serem livres, tá? São mobilizados em razão da inserção de anticorpos, é isso que a questão quer mostrar para a gente? Bem, na verdade, essa situação específica sim, mas ele quer uma proteína, ele quer uma propriedade da membrana, que vale para outras situações, tá? Então, não posso generalizar, tudo bem? A partir dessa informação. E o item E está errado porque ele fala que são bloqueadas pelos anticorpos. Não, na verdade houve um reconhecimento. Tá? Beleza? Então, sendo assim, a resposta é o item A. Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau. Estude.